Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o bloco de assinaturas e como a gente faz para assinar, enviar o documento para outra pessoa assinar e receber um documento que outra pessoa enviou para a gente assinar, tá? Então, são 3 assuntos aí e nós vamos tratar eles aqui de maneira rápida. E eu fiz um processo qualquer, não interessa, não vem ao caso, porque o padrão é sempre o mesmo, a gente só está variando o tipo do documento, então fica qualquer coisa aí. E eu coloquei aqui um ofício dentro desse processo, tá? Mas tanto faz o documento que vocês vão fazer. O único documento que não tem assinatura é o documento externo, que é o antigo documento capturado. Esse documento em PDF, ele não tem assinatura no SEI, tá? Qualquer outro documento tem assinatura. A capa do processo, na hora que você cria o processo, lá a folhinha líder, ela também não tem assinatura. No sem papel ela tinha, aqui ela não tem, tá? Não precisa. A gente assina só os documentos dentro do processo. Então eu criei o processo, coloquei aqui um ofício, na verdade é uma informação, coloquei uma informação aqui dentro desse processo e a gente vai fazer a assinatura dela agora. Coloquei os dados aqui, tá? São dados quaisquer, público, tal, e vou salvar. Então tá aqui meu documento, eu vou abrir aqui a edição do texto. Vou colocar qualquer coisa aqui no corpo do texto, né? Vamos dizer que eu estava fazendo um texto aqui e tal. Aí, assim, se eu sou a pessoa quem vai assinar esse documento, o que eu vou fazer? Terminei o meu texto? Clico em assinar. Deseja salvar? Salva. E ele já assina na mesma hora. Os dados estão preenchidos. Se precisar, vocês mudem aqui a função de vocês e coloca a senha. Clique em assinar. Pronto, o documento está assinado. Aí vamos dizer que eu preciso que outra pessoa assine. Como eu vou fazer isso? Nesse caso de enviar para outra pessoa assinar, eu tenho duas situações. Essa pessoa está na mesma unidade que eu? Se ela está na mesma unidade, eu vou falar com ela e pedir para ela assinar. Falar mesmo, passar a mão no telefone ou ir até lá e falar, olha, o documento está pronto, assina lá para mim, o número é tal. Então, vamos supor que a pessoa está na mesma unidade que eu. Eu sou o usuário 01, eu já assinei aqui o documento e eu vou pedir para o usuário 02 assinar esse documento. O que ele vai fazer? Então, aqui, ó, eu mudei a cor do ambiente de treinamento, né? A gente estava com azul, agora está com cor de rosa. Eu fiz isso para vocês entenderem, quando eu estiver falando de um usuário e do outro usuário, tá bom? Então, agora eu sou o usuário 02. O usuário 02 recebeu o recado, olha, o documento está pronto, assina para mim. De uma pessoa que é do próprio setor dele, da própria unidade dele. Ele vai abrir esse documento, então se a gente olhasse lá no usuário 01, era esse primeiro aqui, ó, tá? O 9789-2023-14. Eu vou abrir. Dentro dele tem aquela informação que a gente estava editando. Olha lá, assinado com senha pelo usuário 01. Então, agora o usuário 02 vai assinar também. O que ele faz? Ele clica na canetinha preta, vai abrir aquela janelinha novamente. Ele já está com os dados dele preenchidos, ele só vai colocar a senha dele. E vai assinar. E pronto. Como os dois são da mesma unidade, agora os dois assinaram o documento, o problema está resolvido, acabou essa situação. Então, agora que o usuário 02 já assinou, eu estou no usuário 01 novamente, e os dois são da mesma unidade, olha lá, para o usuário 01 também já aparece assinado. Agora vamos supor que eu preciso enviar esse documento para assinatura de uma pessoa que é de outra unidade. Como eu faço isso? Eu vou criar aqui um usuário 03 nesse ambiente, tá? E aí depois vocês vão ver como ele faz para receber isso. Então, eu vou mandar para o usuário 03 e o usuário 03 é do protocolo. Eu vou criar um bloco de assinatura. Como é isso? Eu clico nesse botão marrom e vou aqui criar um bloco. Estou supondo que eu não tenho blocos aqui. Esse ambiente de treinamento tem um monte, porque estão todos usando, mas a gente vai criar um só para nós aqui. Então, novo bloco. Eu vou dar uma descrição para esse bloco. Essa descrição tem que fazer sentido para o teu serviço e tem que indicar para a pessoa que ela deve assinar. Qualquer coisa que faça sentido aí para o teu serviço. Os documentos que eu envio para o gabinete, por exemplo, eu coloco documentos do NAD, assinatura da dirigente. Que aí o pessoal lá do gabinete já sabe quem que tem que assinar e de onde está vindo. O grupo eu vou deixar do jeito que está, não vou mexer agora. Unidade para disponibilização.
eu vou colocar aqui, por causa do meu usuário 03, eu vou colocar que é seduc NP, que é o nome do núcleo que ele tá bom? Então, seduc NP, eu já coloquei que é para o usuário 03 assinar, vou salvar o nome do meu bloco. Já estou com o bloco selecionado aqui. Esse número é um número que vai identificar o meu bloco, não tem outro bloco com o mesmo número, tá bom? Então, 9756. A informação que eu quero que ele assine já está assinalada aqui, já está incluída aqui. Então, eu vou incluir e disponibilizar. Eu vou incluir e disponibilizar porque só tem esse documento para mandar. Eu posso também incluir vários documentos em um único bloco e no final de tudo disponibilizar ele. Por exemplo, existem unidades que funcionam dessa forma. Cria o bloco no começo do dia, joga uma série de documentos ali dentro e no fim do dia disponibiliza ele para assinatura. Isso seria como se eu criasse uma pasta de documentos para outra pessoa assinar no fim do dia. Então, faça da maneira que funcionar melhor no seu setor. Nesse exemplo, nós vamos fazer só com esse documento. Eu vou incluir e disponibilizar agora mesmo para o usuário 03. Ah, mas eu não marquei o usuário 03. Não tem como a gente colocar um usuário específico para assinar. Eu mando para a unidade e através dessa informação do bloco aqui que eu vou dizer quem que tem que assinar, tá? Eu não posso colocar como era no sem papel, fulano de tal assinar. Não tem como. Você manda para a unidade e aí qualquer pessoa da unidade pode estar assinando esse documento. Por isso que é importante você colocar na informação do bloco quem que tem que assinar. Então tá bom, o bloco está selecionado, 9756, lembra esse número para depois a gente ver como é que vai fazer. E selecionou a informação, incluir e disponibilizar. Ficou amarelo, prontinho, o bloco foi. Agora eu, usuário 01, tenho que esperar o usuário 03 assinar. Agora eu estou aqui no ambientezinho verde, que é para diferenciar aí para vocês, e eu sou o usuário 03, tá bom? O usuário 03 trabalha no protocolo, então vocês podem ver que aquele documento, aquele número de processo não aparece aqui nos meus documentos, tá bom? Como que eu vou assinar, então? Eu vou em blocos, assinatura, e vou achar aquele bloco que foi criado pelo usuário 01. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre essa tela aqui. Dos blocos que estão com número vermelho e fundo vermelho, a sua unidade foi quem criou e mandou para outra unidade assinar e está aguardando o retorno. Esses dois blocos aqui, ó, eles estão esperando para serem utilizados, não tem documento, não foi enviado, está aqui aguardando. E o meu bloco 9756, ele está vermelhinho com fundo claro, porque ele veio de outra unidade para ser assinado na minha. Então, ele tem a canetinha preta e os outros símbolos. O que é isso aqui? A canetinha preta é para eu assinar o documento, o bloco todo, e eu já explico um pouquinho mais sobre isso. O bonequinho é para eu atribuir esse bloco para alguém do meu setor. Então, por exemplo, se eu não sou a pessoa que tem que assinar e eu quero avisar, olha, fulano, tem um documento lá para você, eu posso atribuir esse bloco para o fulano. A lupa é para eu ver o que tem dentro do bloco. E a seta amarela é para eu devolver o bloco. Então, o que acontece aqui? Eu posso chegar aqui e diretamente clicar na caneta e vai assinar tudo que tiver dentro do bloco. Se tiver 10 documentos dentro desse bloco, ele vai assinar os 10. Ah, mas é perigoso. É perigoso. Se você não sabe o que tem ali dentro, você pode assinar uma coisa que não deve, não é mesmo? Então, é bom a gente dar uma olhada no que tem dentro, né? Então, como a gente faz para ver o que tem dentro? Vamos na lupa. Clicou na lupa, ele abre o processo. Ele mostra que tem um documento lá para ser assinado, qual o tipo desse documento que tem que ser assinado, quem que já assinou o documento. E aí eu posso vir aqui e assinar. Se tiver 10 documentos aqui dentro, vai estar os 10 listados. É que a gente fez um bloco com um documento só, lembra? E eu poderia vir aqui e assinar um por um. Ou eu também poderia vir aqui e assinar lá todos eles e vir aqui em cima e assinar. Pode fazer? Até pode, mas não é o ideal. O ideal é a gente olhar, não é? Então, para olhar, eu vou clicar aqui no número do documento. Olhei o meu texto, tá, ele escreveu isso aqui, eles dois assinaram. Vou assinar também. Clica na caneta preta, coloca a senha e assina. Assinei, agora são 3 assinaturas, tá vendo? Os 2 já tinham assinado, agora o 3 assinou também. Vou fechar. Tá pronto? Não, não tá pronto ainda.
A gente está vendo aqui dentro do bloco que as 3 assinaturas foram feitas. Eu vou fechar e eu preciso devolver esse bloco. O último bloco que eu mexi, ele fica com esse fundo amarelo. Então fica fácil saber que foi esse que eu assinei. E como que eu faço para devolver? Eu vou aqui na setinha amarela. Preciso especificar para quem que é para devolver? Não, se eu estou devolvendo é para quem me mandou. Então é só clicar na setinha amarela, dar OK, devolver o bloco, ele já sumiu, desapareceu dali. Assinado, resolvido. Vamos voltar lá no usuário 01 para falar mais algumas coisinhas. Voltando aqui no meu usuário 01, o número do nosso processo era esse, lembra? 9789-2023-14. Esse era o processo que a gente estava mexendo. E olha só, apareceu aqui um triângulozinho amarelo com uma exclamação preta, que significa que esse documento foi mexido, foi alterado. O que isso quer dizer, então? Que ele já foi assinado pelas pessoas para quem eu enviei ele. Blocos, assinatura. Aqui eu vejo que o meu bloco foi devolvido. E eu consigo abrir ele e ver o documento lá. Ou poderia ser lá na tela inicial mesmo, clicando no número do processo, o caminho que vocês já conhecem, tá bom? Aí olha só que interessante. Usuário 01 assinou, usuário 02 assinou, usuário 03 assinou. Eu tenho aqui o QR Code, que autentica esse documento. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver que fica registrado quem criou. Então, mesmo que eu fizesse um documento para outra pessoa assinar e eu não assinasse, meu nome ainda aparece aqui na parte de quem criou o documento. Outra coisa que acontece é, se eu abrir esse processo, e vamos voltar lá na página inicial para fazer isso, se eu abrir aqui o processo, vier na informação e alterar ela, nossa, mas você pode editar? Sim, eu posso. Se eu vier aqui, enquanto ela estiver aparecendo esse ícone, eu posso alterar ela, tá? Se eu vier aqui e editar essa informação, todo mundo vai ter que assinar de novo. Aí eu vou ter que assinar de novo. Existe uma nova versão para este documento. Ignorar as alterações e salvar o conteúdo atual como a última versão? O que isso quer dizer? Que eu vou ter que pedir para os outros usuários assinarem novamente. Eu vou dar OK. Eu assinei e as outras assinaturas caíram. Então, vocês percebem que se eu fizer uma alteração, eu vou ter que pedir a assinatura de todo mundo de novo? Enquanto tiver esse botãozinho amarelo aqui aparecendo, eu posso alterar. Só que a cada vez que eu alterar, eu tenho que pedir para os demais assinarem de novo. E as versões ficam salvas, elas ficam aqui nesse botão azul com 3 camadinhas. Olha aqui, ó. As alterações que foram feitas estão salvas aqui. Quando que esse botão da edição não vai mais deixar eu tirar, né, fazer a alteração e tirar as assinaturas? Ele vai sumir daí se eu tramitar, se eu enviar esse processo para algum outro lugar. Quando eu enviar, aí some. Aí ninguém mais vai poder mexer em nada, vai ficar definitivo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para ter um bloco e colocar várias coisas lá dentro para serem assinadas. Eu vou lá naquele meu bloco de novo e vou tirar a informação de dentro dele para a gente começar do zero, tá? Quando o bloco é devolvido para você, você tem que tirar as informações, os documentos que estão dentro dele. Então eu vou abrir aqui o meu bloco e vou tirar. Esse lixo significa que eu estou tirando do bloco, tá? Eu não estou excluindo o documento, não. Eu só estou tirando do bloco. Vou tirar aqui. E vou mandar de novo lá para vocês. Vou no mesmo processo outra vez. Aquela mesma informação. Eu poderia ter deixado do jeito que já estava disponibilizado. Mas eu quero fazer do zero com vocês, tá? Então, vou botar de novo essa informação no bloco. O nosso bloco lá de assinar, está selecionada a informação, eu vou só incluir, porque dessa vez eu quero colocar vários documentos dentro desse bloco. Então, está incluído. Vamos pegar um outro documento aí para colocar dentro desse bloco. Eu vou pegar o outro processo, vou inserir uma informação nele e vou colocar ele também para a assinatura do usuário 03. Então, vou usar aquele mesmo bloco novamente e vou incluir. Eu posso fazer isso com quantos documentos eu quiser. Ele ficou amarelinho, ó, já está incluído. Incluí lá vários documentos ao longo do dia. E aí eu vou lá disponibilizar o bloco. Vou aqui em blocos, assinatura. Acho que não vou mais mandar nenhum documento. Vou disponibilizar lá para o usuário 03. Eu venho aqui nesse botãozinho verde. E pronto, mandei lá para o meu usuário 03. Ele vai receber lá para assinar.
O último exemplo que eu quero dar para vocês. O nosso bloco 9756 está aqui. Eu mandei ele ontem, né, no final do dia, para o usuário 03. E, poxa, ele não me devolveu ainda. Deixa eu ver como estão esses documentos. Uau, ele assinou. Se ele já assinou, ele tinha que ter me devolvido, mas ele não devolveu. Mas ele terminou o serviço. Então, o que eu posso fazer? Se ele já assinou, eu cancelo a disponibilização. Pego o bloco de volta. Pronto, peguei o bloco de volta. Eu também posso fazer isso caso eu tenha me arrependido do envio e queira cancelar. Envio para assinatura, tá? Eu não estou tramitando. Ah, eu não quero mais que assine. Ou eu quero colocar mais coisas. Cancelo o envio, altero o que você precisa alterar e disponibiliza de novo ou não disponibiliza. Enfim, escolha. Aí peguei o bloco de volta, vou entrar dentro do bloco, vou tirar os documentos. Pronto, meu bloco está vazio, pronto para ser reutilizado numa próxima vez. Os meus processos estão concluídos aqui, todos assinados, e eu posso continuar o meu serviço normalmente aí dentro desses processos, tramitar, fazer o que for preciso. Pessoal, esse assunto do bloco de assinatura é um pouquinho difícil. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa função. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Até o próximo vídeo.